Começando a segunda mesa do nosso segundo ciclo de debates em direitos humanos, promovido pela Unicinos, pela Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos e apoiada por vários outros órgãos ligados à temática. Hoje, o nosso tema é anistia. Por quê e para quê? Para falar sobre esse tema, nós teremos aqui dois palestrantes. E, nesse momento, passo a palavra a Cristiane Johan, defensora pública e membro do Conselho de Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, para fazer a apresentação dos nossos palestrantes. Cristiane, por favor, a palavra está contigo. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto tão importante, em especial nesses 60 anos do golpe cívico-militar empresarial do Brasil. Então, nós temos aqui conosco o Sérgio Bittencourt, que é presidente da Associação de Ex-Presos e Perseguidos Políticos, né? E o professor Rodrigo Lenz, advogado, professor de ciência política, pesquisador do Instituto Tricontinental e conselheiro da Comissão da Anistia. Começamos com Sérgio Bittencourt, então a palavra está com o Sérgio Bittencourt, mais ou menos 20 minutos. Boa noite. É um prazer voltar a esse tema tão importante, tão urgente no momento. Eu quero chamar a atenção que o motivo chamado da anistia para quem e por que para quem foi extremamente adequado, porque isso foi uma maneira que nós também abordamos no dia 4 de setembro, agora passado, quando fazia 45 anos da lei da anistia. E nós fizemos um evento na Assembleia justamente para esse tema. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque houve, dentro da associação, na hora de discutir o evento, um vice-presidente que mostrou ser temerário tratar esse tema neste ano, no momento em que está havendo uma PEC dentro do Congresso para anistiar os bolsonaristas, Bolsonaro e os criminosos lá do 8 de setembro, de janeiro. E aí nós ponderamos dentro da diretoria, ele foi voto vencido porque o outro vice-presidente, que é o professor de História, Raul Carrão, ponderou o seguinte: não, nós temos que explicar qual é a anistia que nós queremos e qual é a anistia que eles querem. Então ficou muito marcado o seguinte: olha, nós fomos presos e nós fomos anistiados por defender a democracia e para restaurar a democracia. Ao contrário, eles estão pedindo uma anistia para terminar, pelo crime de tentar terminar com a democracia. E essa diferença, do meu ponto de vista, ela é fundamental. Fundamental de tratar. São coisas muito diferentes. Eles fizeram um crime, nós procuramos e fomos, nós sim, presos criminalmente, sequestrados inclusive, porque estávamos defendendo a volta do Estado Democrático de Direito. E essa diferença é fundamental. Eu fiz essa abertura para dizer que nós, no dia 4, então, fizemos um ato pelos 45 anos da anistia na Assembleia Legislativa, com a presença do doutor Henrique Rodrigo Freitas, do Ministério Público Federal, o ex-deputado Mário Madureira, a ex-juiz Amara Loguércio, a doutora Roberta Baixo, professora da Universidade Federal. Eu vou chamar sempre de ministro Tasso Genro, esse é sempre, né? E o Júlio Altio, do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Nós fizemos uma noite lá. Apesar da chuva, tivemos boa audiência. Caiu um temporal em Porto Alegre. Então, nós abordamos justamente isso, do ponto de vista delas, que é um ponto de vista jurídico. A Roberta foi brilhante em explicar que a questão lá de mostrar lá dentro que conexão entre crimes, isso não existe, quer dizer, da maneira como foi interpretado depois que o processo do atentado de 30 de abril de 1981 foi para o Superior Tribunal Militar, e lá eles deram essa interpretação que, já que nós tínhamos sido anistiados, os crimes que eles cometeram no 30 de abril de 81 era conexo.
Uma coisa fosse igual a outra, quer dizer. Depois o Rodrigo até pode explicar a questão, o conceito de crime conexo. Uma coisa muito diferente. Bem, nós fizemos esse ato e tivemos uma presença grande. E chegamos à conclusão, em qualquer ano, em qualquer momento, a gente tem que lembrar a anistia. E tem que discutir a anistia e dizer para quem é a anistia. Quer dizer, nós temos um apagamento da história presente, quer dizer, deliberado, criminosamente deliberado, é um projeto político de apagamento da memória. Evidentemente, quem não se volta para o passado tende a repetir os mesmos erros no futuro. E é do interesse das classes dominantes mesmo esse apagamento, não é uma coisa assim que botou na cabeça de alguém. Eu trouxe algumas anotações só para lançar algumas coisas para nós colocar em termos assim de conversa. O professor João Carlos Costa da Rocha, recentemente, abordou a questão da anistia aos criminosos do 8, dos criminosos do 8 de janeiro. E ele lembrou que o governador Ronaldo Caiado, de Goiás, disse que o Juscelino tinha anistiado os criminosos que tentaram atentado contra ele. Então, ele explicou o seguinte: olha, houve 2 movimentos contra o Juscelino, Jacarecanga, eu não vou me lembrar do outro agora. Aragaça, Jacarecanga. E que o Juscelino, no dia seguinte, pegou e iniciou. Pronto, acabou. E como foi no final do governo dele, um dos 2, eu acho que eu tenho a impressão que foi Aragaças, ele deixou o decreto assinado e o Jânio assumiu e assinou o decreto. Quem participou desse golpe? Eu vou dar só o nome de uma pessoa e eu não preciso dar outros. Quem participou desse golpe contra o Juscelino e foi anistiado é o Brigadeiro Bournier. O Brigadeiro Bournier era um capitão da aeronáutica e que participou dos golpes contra o Getúlio e foi anistiado. E ele retoma a carreira dentro da aeronáutica e chega a brigadeiro. Ele é responsável pela criação do Centro de Informações da Aeronáutica. É responsável também pela morte do deputado Rubens Paiva. É responsável também pela morte do Stuart Angel Jones, que foi morto dentro da base aérea da aeronáutica. Uma maneira muito bárbara. É responsável pela morte da Zuzu Angel, a mãe do Stuart, que começou a correr o mundo, porque ela era estilista, denunciando a morte do filho e procurando as razões da morte do filho. Como ela era estilista, os tecidos com os quais ela fabricava era bordado com um anjo nos tecidos para lembrar o Angel, que era o Stuart. E ele é o brigadeiro que, em 1968, chamou o capitão Sérgio Miranda Ribeiro Miranda de Carvalho, para fazer o famoso atentado do Parazar. O capitão Sérgio era o comandante do Parazar na aeronáutica e ele primeiro chamou o capitão Sérgio para explicar que tinha um plano para dar uma medalha para ele. Só ele, com toda a preparação que ele tinha, porque o Parazar era a unidade da aeronáutica de salvamento no céu. Ele vinha para salvar pessoas. E o Bournier chamou ele para dizer que ele ia dar a promoção para o capitão depois que ele cumprisse uma missão, e que missão dada era cumprida, não era? E a missão, em 1968, em meio de toda uma movimentação do movimento estudantil muito efervescente naquele momento, em junho, era explodir o gasômetro do centro do Rio de Janeiro. O Sérgio, que também é chamado Sérgio Macaco, porque ele tinha muita impulsão jogando basquete, o Sérgio calcula que teria morrido ali 100 mil pessoas, aproximadamente, porque não ia morrer só pela explosão que se daria no centro da cidade. Quem lá no Leblon fosse acender o fogão com o gás,
o fogão ia explodir também, porque o gás estava correndo pelo encanamento. Então, era esse crime que ele queria fazer. E o Sérgio, com muita dignidade, negou o crime. Não vou fazer isso, não vamos fazer. Ele disse que ia fazer, não vai fazer, coisa e tal. Bem, acabou não acontecendo. Isso tinha o conhecimento do ministro do Exército, da Aeronáutica, esse atentado que ele ia tentar fazer. O Sérgio foi reformado, não foi reformado da sua carreira na Aeronáutica, o que impediu de chegar a brigadeiro. Com a anistia, ele recupera o cargo de brigadeiro, depois, 4 dias depois de ter morrido, em 1991. 92, o governo já do governo Itamar. Então, o que diz o professor João Carlos Costa da Rocha? Que se tu dá anistia para criminoso, ele vai voltar a querer fazer crime de novo. Como diria o doutor Brizola, é da natureza dele. Ele vai voltar porque ele é golpista, ele vai tentar fazer isso. O Castelo Branco andava envolvido nessas conspirações aí contra o Juscelino, Aragarças e Jacarepa. E chegou na mesa do Juscelino a lista de promoções de coronel para general, dentro disso o Castelo Branco. E um assessor do Juscelino disse, olha, esse militar aqui está envolvido naquele plano lá do senhor, embora não tenha participado diretamente, não gosta do senhor. O Juscelino respondeu só o seguinte, ele é bom militar? É bom militar. Então não interessa se ele gosta de mim, não, eu vou promover ele. Promoveu o Castelo. E aqui tem uma história muito curiosa a respeito do Castelo Branco. Quando houve a posse do Castelo Branco, acho que foi dia 9 de abril de 64, logo depois do golpe, o coronel Mozart Dornelles, que era casado com a Mariana Neves, irmã do Tancredo, e o casal tinha como filho Francisco Dornelles, que depois foi chefe da Receita Federal, nomeado pelo Tancredo, nomeou sobrinho. Depois foi vice-governador no Rio, agora, nos últimos tempos, aí que o Pezão foi governador. Pois o Francisco Dornelles estava fazendo um curso de pós-graduação em economia pública em Nancy, na França. Mas o Mozart passou uma noite inteira, entrou madrugada dentro, tentando localizar o filho por telefone. O telefone naquela época era um horror. Telefonar para a França. Conseguiu. E o recado que ele mandou para o Francisco Dornelles: olha, tu telefona para tua tia e diz para ela que aquele homem que vocês pediram promoção para general de 4 estrelas, hoje se tornou ditador do Brasil. E espero que ele não cache o Tancredo. Diz Mozart. Aí o Chico respondeu para ele, mas por que o senhor não lê? Eu não leio porque era contra a promoção. Não sou eu que vou ligar. A tia a que ele se referia era a irmã dele, a irmã do Mozart, que era casado com um irmão do Castelo Branco, que em 1962, quando o Tancredo era primeiro-ministro, pediu para botar o nome do Castelo na lista de promoções para general de 4 estrelas. E pediu para o Mozart, que era o marido dela, aliás, que era irmão dela, e ele disse, eu não vou fazer isso aí. Não gosto do Castelo, não vou fazer coisa e tal. E aí ela pediu para o Chico, que era chefe de gabinete do Tancredo, quando o Tancredo era primeiro-ministro. E ele foi pedir para o Tancredo, o Chico foi pedir para o Tancredo disse para ele não se meter naquilo, mas dias depois disse para ele, vai lá e avisa a tua tia que o Castelo foi promovido. Muito bem. O Castelo foi quem caçou o Juscelino. O Juscelino não saiu na primeira lista do ato institucional número 1. O Juscelino, por sinal, foi o político do PSD que fez o acordo com o Castelo para o apoio do PSD para votar o Castelo como presidente da República. Foi o Juscelino que convenceu a bancada do PSD num acordo com o Castelo.
um senador do Pernambuco, que também era do PSD, que disse para o Juscelino: tu acabou de assinar a tua cassação. Quando ele fez o acordo. E não deu outra coisa. 3 meses depois, ele foi cassado. O vice do Juscelino, aliás, o vice do Castelo Branco, era amigo do Juscelino. De infância, de colégio, de faculdade. Agora, uma figura muito folclórica, como é que eu esqueci o nome, agora não namora minha. Quando um jornalista foi dizer para ele, perguntar para ele, porque eles eram muito amigos, ele e o Juscelino, foi perguntar para ele: escuta, como é que o senhor recebeu a notícia da cassação do presidente Juscelino? Dizer: pelo Telex, meu filho. Encerrou o assunto assim. Quer dizer, para não se envolver. Tudo isso que eu estou dizendo, estou trazendo esses apontamentos é para reflexão, para que realmente prestem muito atenção no que disse o professor. Professor João Carlos Costa da Costa. Não se anistia criminoso desse nível. Porque esse nível de crime não é crime político, isso é um crime de terrorismo. E é dentro desse contexto de terrorismo que estão todos os participantes do atentado do 8 de janeiro. Essa é a diferença entre a anistia que eles querem, que é o que está na chamada, e entre a anistia que nós entendemos como anistia, como eu, como Solon, que fomos anistiados. É isso. Então, algumas ideias para reflexão. Lembrando, né, que essa atividade ela faz parte de uma série de atividades que estão sendo realizadas no Brasil, né? Muito também com participação da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos a nível nacional. E no Rio Grande do Sul, nós temos um movimento de coalizão que iniciou no início do ano, né? Hoje conta com mais de 60 entidades, movimentos, e que realiza desde março atividades para falar sobre esses 60 anos e para debater, refletir, visando a não repetição e o fortalecimento da democracia. Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Rodrigo Mendes. Obrigado, Cristiane. Queria cumprimentar o professor Rômulo, nosso guerreiro Sérgio, o meu comandante Solon, que está aqui conosco acompanhando, parabenizar a organização dessas atividades, né? A Rede de Educação em Direitos Humanos, a seção que a Cristiane dirige aqui no Rio Grande do Sul. E essas atividades elas são fundamentais para nós exercer uma política de memória, sobretudo eu aqui, que faço parte da geração que nasceu na década de 80, ou seja, na geração já da democratização, da redemocratização, ou do processo da retomada de democratização do país. A gente necessita muito dessa memória para poder interpretar de uma forma mais clara o presente, né, e poder ter algum tipo de horizonte de futuro que tenha a democracia como alicerce. E eu estava lembrando, o Sérgio mencionando, que recentemente, né, a gente teve no Congresso buscando apoio para garantir o orçamento para a Comissão de Anistia, analisar os casos de reparação, que ainda são milhares pendentes de análise do Estado brasileiro. E quando a gente falava de anistia, a percepção era justamente ligada à anistia ao 8 de janeiro, ou seja, aos atos cometidos, às pessoas que cometeram os atos antidemocráticos de 1 de janeiro de atentado contra a democracia. Ou seja, e nós estávamos lá por um outro sentido de democracia. E para mim ali ficou claro, e também para os conselheiros e conselheiras, que o sentido da anistia política é um sentido em permanente disputa, assim como o sentido da própria democracia, o sentido da própria noção de liberdade, ou seja, dos valores democráticos. E aí eu estava vendo a exposição do companheiro Sérgio e vendo como há uma história de relação entre política e militares,
em que a classe política, não vou dizer, classe já é um termo mais ultrapassado, mas a elite política ou as lideranças políticas, sobretudo partidárias, na disputa do jogo institucional e do jogo eleitoral, muitas vezes optaram por fazer acordos e conciliações com militares que sempre tiveram, sobretudo depois, sobretudo com a proclamação da República, envolvidos diretamente na disputa da direção política. Né? Nós podemos dizer dos dois primeiros presidentes, que foram dois ditadores da República, Deodoro e Floriano. Depois nós tivemos, em 1910, Hermes da Fonseca, né? Integrado na República Velha. Depois nós tivemos um movimento muito grande de o que é o chamado movimento tenentista. Nós podemos lembrar que agora nós estamos vivendo o centenário de da maior movimentação militar revolucionária, muitas vezes da história, do ponto de vista de extensão, que foi a Coluna Prestes, que foi, inclusive, vista como inspiração para grandes revoluções, como a chinesa, por Mao. Então, uma coluna que percorreu mais de 120 mil quilômetros do sertão interior do Brasil, combatendo, e que resultou de forma invicta a sua dissolução. Então, um grande movimento desses tenentes do Exército, e que depois culmina, junto com outras circunstâncias, na chamada Revolução de 30, o início da modernização, e a partir daí, ou seja, antes, há uma mistura, até eu fui dar uma conferida, tem um estudo do professor Paulo Ribeiro da Cunha, que inclusive participou da Comissão Nacional da Verdade, um grande estudioso sobre a participação dos militares na política, e ele foi buscar quantas anistias no período republicano, ou melhor dizendo, de 1898 a 1979, ou seja, num período aí de 90 anos da República, e foram 48 anistias editadas. 48 anistias. E ele foi identificar o que tinha de padrão, o que tinha de diferente nessas anistias. O que tinha de padrão? O que tinha de padrão é que boa parte dos militares que estavam envolvidos se dividiu entre dois grupos. Ou os militares praças, que reivindicavam mais direitos do ponto de vista político, se equiparando aos oficiais, e muitas vezes buscando derrubar aquela antiga ordem oligárquica, que era antidemocrática, ou os oficiais, que em grande parte se envolveram em quê? Em tentativas de golpes a governos, sobretudo a partir dali de 46, né? Entre 46 e 64, que foi um período que os militares tiveram mergulhados como nunca na política. Nós tivemos em todas as eleições presidenciais, todas as eleições nós tivemos um general do Exército, ao menos, concorrendo, quando não um brigadeiro, né? Nós tivemos o brigadeiro que hoje é o patrono da Força Aérea Brasileira, concorrendo 2 vezes, né? Que foi o Eduardo Gomes. Né? Nós chegamos a ter, inclusive, um general do Exército do Campo mais desenvolvimentista, vamos chamar aqui, progressista, que era o general Lott. Então, os militares estavam envolvidos, e muitas vezes, nesses casos, uma série de atos de indisciplina, de quebra de hierarquia, mas, sobretudo, de mecanismos desses contra a democracia, contra a ordem democrática, depois foram acomodados nos acordos políticos, nas composições entre as forças partidárias, acomodados com o mecanismo da anistia. Esse mecanismo da anistia, segundo o estudo do Paulo Ribeiro Cunha, em grande parte acabavam sempre beneficiando os oficiais e prejudicando os praças. E às vezes eram até reintegrados, mas não reincorporados. Aí tem uma distinção, inclusive, para segmento da carreira. Né? Ou muitas vezes sequer acontecia isso. E, claro, a depender da orientação ideológica, né? Grande parte dessas anistias eram para o campo mais ligado à direita,
né, que estava ligada aos golpes. E essa cultura, né, da anistia como uma forma de composição, uma forma de empurrar a sujeira para debaixo do tapete, né, do ponto de vista ela está muito ligada a uma noção de pacificação que foi construída lá com o Duque de Caxias, que também é o patrono do Exército Brasileiro atualmente, né? Que se a gente for ver, olhar, escutar algum pronunciamento de comandantes do Exército, inclusive atual, que é o Tomás Padre, que tem tomado uma série de atitudes de desmobilização partidária, segundo o comando do presidente da República, sempre se alude, né, e se remete ao passado glorioso de um exército de Caxias. Ou seja, e a noção de pacificação de Duque de Caxias é uma noção de uma imposição de uma ordem e não de uma conciliação do ponto de vista do ponto de vista democrático. Uma imposição de uma ordem onde aqui há uma prevalência desse campo conservador. O Duque de Caxias era um senador conservador, tá? Enquanto Osório era liberal, o Duque de Caxias era conservador. Então há uma tradição, é uma tradição que foi reivindicada, inclusive o Duque de Caxias não era patrono até a década de 50. A partir da década de 50 ele se torna patrono. E esse passado essa imagem pacificadora, né, ela embute aqui uma noção de uma imposição de uma determinada ordem travestida como um acordo, né, do ponto de vista de estabilização de uma ordem e que sempre foi antidemocrático. Então, também a cultura da anistia, historicamente, ela vem embutida num sentido dessa composição e dessa pacificação, de estabilização de uma ordem autoritária, estabilização de uma ordem antidemocrática. Bom, então a primeira coisa que eu queria falar é esse retrospecto histórico, esse contexto cultural, inclusive, do ponto de vista político. Aí nós passamos para a anistia de 79, que aí as coisas mudam, de uma certa forma. Porque a anistia de 79, como o Sérgio mencionou, ela começou com um grande movimento social. Os comitês de base pela anistia, eles foram um movimento, inclusive, liderado pelas mulheres, principalmente pelas mulheres. Então, foi um movimento de massas, um movimento que reuniu estudantes, artistas, trabalhadores, sindicalistas. Nós estamos falando aqui da retomada do sindicalismo brasileiro, né, do movimento social da classe trabalhadora. Nós estamos falando da volta, da luta pela volta da liberdade partidária, direito ao voto, busca pelas eleições diretas, ou seja, uma série de movimentos sociais que lutavam por uma anistia ampla, geral e restrita. Né? E a anistia aqui no sentido muito claro, quando o Estado criminaliza um ato legítimo de resistência política contra um regime tirânico, contra um governo autoritário, contra um governo que praticava terrorismo de Estado. Tá? E essa era a grande bandeira. Inclusive, nessa disputa, existia, nesse movimento social, nessa luta política, havia, inclusive, uma disputa do próprio sentido de extensão dessa anistia contra a criminalização da resistência, em relação ao que era considerado crime político, o que era considerado crime comum. Eu lembro que o movimento negro, inclusive, trazia já a discussão na época. E aí tem um estudo, uma tese de doutorado muito importante, que é do historiador Lucas Pedretti, lá do IERJ, e ele vai trazer justamente o debate do movimento negro, dizendo, olha, a criminalização da pobreza e dos moradores da favela também é um ato de exceção e que também tem motivação política. Né? Então, a repressão à pobreza, ela também deveria passar por um crivo de anistia, porque muitos inocentes estão lá, muitos inocentes morreram, acusados de crime, ou seja,
há uma grande gama de brasileiros e brasileiras que foram vítimas da violência do Estado na área da segurança pública, dentro das periferias rurais e urbanas, e que também mereciam ser objeto da anistia ampla, geral e restrita. E esse, claro, acabou não sendo o entendimento que prevaleceu na época, mas já trazendo um debate de como uma coisa estava ligada com a outra. Como os mecanismos de tortura e de terrorismo de Estado que os presos políticos foram vítimas no seu ato de resistência, ou muitas vezes nem por isso. Muitas vezes o ato de terrorismo de Estado era sofrido por um familiar, ou sofrido por uma pessoa que não tem... Eu vivenciei um caso de um testemunho na comissão de anistia muito recentemente, de que jovens soldados no Exército, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, se tornaram suspeitos de ter uma boca de fumo dentro do quartel. Desses 15 jovens, 3 eram militares da ativa do Exército, foram decapitados. Tiveram uma série, passaram por todos os mecanismos de tortura, porque lá era um centro de tortura e de presos políticos. E eles aplicaram, você vê como a prática do terrorismo de Estado, ele ia para o crime comum e ia para o crime considerado político pela ditadura. Né? Então, como as coisas estavam conectadas. Então, teve toda essa discussão durante o grande movimento social e político da anistia, e infelizmente, diante da conjuntura política, não passou o projeto da sociedade, que era de ampla, geral e restrita. E passou uma noção bem restrita, ou seja, excluindo uma parcela de quem tivesse sido acusado e responsabilizado autoritariamente pela luta armada, chamados crimes de sangue. Sérgio, me corrija se eu estiver errado, eu sou louco, né? E então uma parcela, na verdade, de resistentes que tinham sido condenados ou que tinham sofrido algum ato de punição, de exceção por motivação política, conseguiu obter e conquistar a anistia, mas uma outra parte não, né? E de reboque veio a autoanistia, ou seja, o Estado dizendo, olha, eu cometi graves crimes, mas eu resolvi, num ato de boa vontade, me perdoar. Era como diria o barão de Itararé, dizendo assim, olha, eu na verdade, eu tinha decidido me autotitular do duque ou conde, mas eu vou, num ato de humildade, só me condecorar como barão. Então, assim, o Estado, num ato, né, absurdo, decide se anistiar. E é esse cenário que até hoje, Solon, a gente não conseguiu reverter. O Brasil é o único país da América Latina que passou por ditaduras de segurança nacional. Os seus cidadãos e cidadãs passaram por práticas de terrorismo de Estado sistemático, e até hoje o Brasil é o único país que não reviu a autoanistia do Estado brasileiro para os seus agentes que cometeram graves violações de direitos humanos, que é um motivo de vergonha, do ponto de vista democrático em relação às outras nações. O Brasil se tem tanto como um farol da América Latina, um país mais desenvolvido que os outros, e desse ponto de vista a gente está, infelizmente, lá na última fileira. Então, essa situação ainda persiste. Bom, mas com base nessa anistia e com a Constituição, o movimento da Constituinte, nós passamos para o terceiro e último tópico, que eu acho que eu também já estou me estendendo no tempo, que é a anistia de 1988, né? Que é a anistia da DCT 8ª, onde prevê, né? E aqui é bem importante, depois ela foi regulada de 88 até 2002, essa anistia da Constituição, ela ia, cada órgão público, cada autarquia ia tentando, na medida do possível, ou judicialmente, aplicar, né, efetivar esse direito
conquistado com a Constituição de 88. Mas, basicamente, o que ela diz? Quem foi atingido por ato de exceção, por ato institucional ou por ato complementar ao ato institucional, tem direito a ser declarado anistiado político. E, em decorrência disso, ter outros direitos, que aí vai depender do caso. Se comprovar quebra do vínculo laboral por motivação política, tem direito a uma prestação mensal permanente continuada, recebendo a mesma remuneração como se nativo estivesse. Essa visão, evidentemente, foi sendo moderada, né, ao longo do tempo, mas o intuito da anistia de 88 foi esse. Inclusive, muitas distorções do ponto de vista quem foi... E que é difícil fazer isso, né? Quantificar economicamente o que essas vítimas passaram, né? Muitas vezes a pessoa ela foi presa, passou 10 anos presa, né? E a forma de reparação que foi prevista, ela é muito menos compensatória que a pessoa tenha participado de uma greve e tenha perdido o emprego, né? Por conta da motivação política da sua demissão. Mas o fato é que depois da Lei 10.559, foi instituída daí a Comissão de Anistia, centralizado no órgão da Federação, centralizado da União, e foi instituído, então, esse regime do anistiado político, que, então, prevê a declaração de anistiado político para quem foi punido por ato institucional, ato complementar, e aí uma orientação para interpretação por ato de exceção na ampla abrangência do termo. Inciso 1º do artigo 2º, se não me falha a memória, da Lei 10.559. E isso possibilitou que a Comissão de Anistia, além do rol que é feito na lei, ou seja, as pessoas que foram presas, as pessoas que responderam um processo penal militar, passaram por um inquérito policial militar, as pessoas que foram compelidas ao exílio, as pessoas que perderam o seu emprego, foram compelidas a não assumir um cargo público, um serviço público, que não conseguiram complementar os seus estudos, foram expulsos da universidade, como o caso, inclusive, da própria Unicinos. As pessoas que precisaram deixar, inclusive, a sua convivência com os familiares porque estavam vivendo no exterior. A gente pegou um caso recentemente que uma criança de 2 anos de idade teve caçado o seu passaporte no exterior para não poder voltar com o seu familiar que era perseguido político. Uma criança de 2 anos de idade. Então, a gente está trazendo também, a partir dessa noção da ampla abrangência do ato de exceção, os impactos intergeracionais. Os filhos de quem eram perseguidos sofreram muito. As companheiras ou os companheiros, aquele núcleo familiar, ele também acabou sendo atingido de forma direta pelos atos de exceção do regime autoritário. E agora a comissão também está inovando do ponto de vista de identificar não só o indivíduo, mas também coletivos, que aí preenche uma lacuna da lei, que é o seguinte: existiram uma série de comunidades camponesas que tiveram um esbulho possessório, turbação, elas passaram também por prisões ilegais, tortura, sequestro, desaparecimento. Tudo isso falta comprovação mínima probatória para nós poder reconhecer de forma individual. Mas nós sabemos que uma série de comunidades passaram a ser declaradas como área de segurança nacional e, por isso, passaram a ser sujeitas a todo tipo de arbitrariedade da época. Então, a comissão, nós estamos falando de comunidades indígenas, comunidades quilombolas, favelas urbanas, uma série de remoções forçadas que aconteceram também durante o período da ditadura, ou seja, tentando ampliar um pouco isso, né? Então, a noção da anistia aqui, e aí eu encerro, foi uma mudança a partir do Ministério do Tasso Genro, com a direção do Paulo Abrão, na Comissão de Anistia, em que a noção de anistia aqui ela muda.
ela deixa de ser aquela visão antiga de que o Estado perdoa o compatriota, o cidadão, a cidadã, e passa a inverter. É agora o Estado que pede desculpas pelos atos de exceção que ele cometeu contra o cidadão e a cidadã do seu país. Isso é uma diferença gigantesca. Eu até me arrepio de lembrar a emoção, não só de quem recebe o pedido de desculpa, mas também quem faz. Quando a gente reconhece, né, de uma forma simbólica, de uma forma solene, não remunerada, mas que uma vida de 50 anos, a gente viu agora recentemente um cabo da FAB, que era ligado às comunidades eclesiásticas de base, e o seu pai, ele ficou 50 anos, ele está 54 anos com o seu irmão desaparecido até hoje. Ele ficou 54 anos lutando para provar que ele não era um bandido, que ele não era um terrorista, e que era, na verdade, um grande lutador pela democracia, pelas liberdades democráticas. Quando ele foi lá presente, e a gente pôde fazer o pedido de desculpa, o choro dele me arrepia ainda hoje. Então, eu acho que essa mudança do sentido da anistia política ela é fundamental, e essa demarcação que nós precisamos fazer hoje diante do 8 de janeiro e da tentativa de empurrar de novo para debaixo do tapete o que se mostrou historicamente errado, como o companheiro Sérgio mostrou. É isso. Queria aproveitar e fazer uma provocação aqui, nossos debatedores. Fui procurar sobre os 45 anos da lei da anistia e vi que teve uma atividade no Congresso Nacional esse ano e me chamou a atenção uma reportagem com o professor Rodrigo Mota, que fala das lembranças incertas da população sobre o regime e da guinada favorável à ditadura a partir de 2014. Então, eu queria fazer uma provocação aos nossos debatedores a respeito dessa guinada referida aqui. Aqui pode ser atribuída essa visão da população que, num primeiro momento, na saída com a redemocratização, tem presente que a ditadura foi cruel e foi lesiva aos cidadãos, e, a partir de 2014, parece que muda um pouco, né? Culminando com o 8 de janeiro. Quero, né, provocar a que vocês atribuem essa mudança. Eu acredito que pela própria forma como a anistia foi feita. Por quê? Nós lutávamos por uma anistia ampla, geral e restrita, e mais. Nós queríamos uma constituinte exclusiva. Ou seja, a constituinte vai lá, escreve a Constituição e vai para casa. Ele não vira deputado, não vira senador, não vira nada disso. Nós tivemos uma Constituição que, por sinal, eu gosto muito, que é a Constituição de 88. Sou muito. Vou dizer fanático é uma palavra muito ruim, né? Mas eu adoro a Constituição. De qualquer maneira, ela foi feita em cima de uma Constituinte eleita em 1986 em cima do Plano Cruzado, que era o plano aquele do Sarney que saiu, como é que é, o comissário de Sarney que batiam, Os fiscais. Os fiscais de Sarney que batiam para fiscalizar o comerciante que estava vendendo acima da lei, tinha o congelamento e tal. Num clima de congelamento econômico, todo mundo estava achando que daí ia dar certo, tu está entendendo? Foram eleitos. Todos os estados da federação, todos elegeram governadores do PMDB. Só um estado, que foi Sergipe, elegeu um governador do PFL, todas as unidades da federação pelo PMDB. Bem, dizer que elegeram governadores quer dizer que elegeram os constituintes. Esses constituintes, eles foram eleitos em cima de uma, como é que eu vou dizer assim, uma mácula de uma fraude eleitoral que foi o Plano Cruzado. Bem, nem por isso deixaram de fazer uma boa Constituição, quer dizer isso. Tanto é que só falar o artigo 5º da Constituição, a gente não pode dizer tudo, né?
Tanto é que alguém às vezes prega aí, não, tem que fazer uma reforma política, não sei o quê, tem que fazer uma reforma na Constituição. Eu digo, não mexe nisso, que a primeira coisa que eles vão fazer é tirar o artigo número 5, tirar as garantias fundamentais e isso vai tudo pro brejo. Então, ela foi feita praticamente em cima de um estelionato eleitoral. Não deixou de ser boa, não, mas em cima do estelionato eleitoral. Mas o problema está lá atrás ainda. Quando eu falei na Constituinte exclusiva, era muito para chamar atenção para isso. Agora, o problema está lá atrás pelo seguinte, como falou o Rodrigo, a luta, a mobilização da sociedade por uma anistia ampla, geral e restrita, ela foi crescendo a partir de 1975, mas para fazer a dona Terezinha Zerbini, que foi a primeira mulher a levantar a bandeira da anistia, que era casada com um general que tinha sido expurgado do Exército. Aqui em Porto Alegre, nós tivemos o segundo Comitê Feminino de Anistia, liderado pela Alicia Pérez, pela Mila Calduro, pela Ingrid de Baques, pela Olga Araújo, não quero esquecer de ninguém, pela dona Quita Brizola. Elas é que mobilizaram, elas, mulheres, mobilizaram por quê? Alguém disse sempre o seguinte, olha, bota a mulher no meio que dá certo, porque a mulher é mãe, pensando nos seus filhos, foram torturados, isso aqui. E essa mobilização se espalhou pelo país, a ponto de assustar a ditadura mesmo. Porque, inclusive, teve duas eleições ali, logo depois de 75, 76 e 78, que a ditadura ficou tão impressionada que tinha colocado na parede que ela fez uma reforma política. Desmanchou a MDB, desmanchou a Arena, depois estava fazendo. É interessante dizer que o projeto que o Figueiredo mandou tinha essa conotação, para o Congresso tinha essa conotação aí, que existe. Houve um substitutivo do senador Teotônio Vilela, que reverteu o sentido da Constituição do Figueiredo para o que nós queríamos, uma Constituição ampla, geral e restrita. E esse substitutivo foi derrubado, e aí foi aprovada a proposta do governo, do Figueiredo, por 16 votos na hora de votar o substitutivo. E ficou valendo, então, a proposta feita pela ditadura. Nem por isso a gente deixa de reconhecer que foi um avanço isso. Voltaram políticos exilados. Muita gente que estava na cadeia foi solta. Muita gente que estava na clandestinidade pôde voltar a militar à luz do dia, sem nenhum problema de ser preso ou coisa bem, e se organizar, inclusive, organizar partidos. Então, mas o que acontece? Acontece que isso aí teria que ter passado, além de ter passado pelo todo esse avanço que houve, tem uma coisa que para mim é muito cara, que é a educação. Quer dizer, se não mexer nos currículos escolares para contar efetivamente a história do Brasil, como o Rodrigo lembrou agora, que está sempre militares no meio, dentro de um processo desse de acomodação, de anistia, coisa e tal, como é que as gerações não vão saber o que aconteceu? Vamos chegar, de repente, em 2014, sem saber o que aconteceu, e eu vou fazer depois um exemplo disso, sem saber o que aconteceu, e, de repente, tem um discurso aí, por conta de uma conjuntura mundial econômica, de repente, falar, olha, ali é muito mais eu interpreto assim, é muito mais um protesto contra a falta do Estado, do atendimento das questões básicas, que passa a criminalizar tudo quanto é político. E aí fica pedindo a ditadura de volta, pedindo um Deus ou coisa parecida que apareça para isso aqui falhou e tal. Mas se isso está, na minha opinião, lá na essência, lá no começo está na essência da educação. Teria que ter havido uma reforma educacional. Eu não vou falar muito da reforma que o doutor Brizola tentou implantar com os CIEPs, com as crianças sentando de manhã e saindo de noite com educação. Mas teria que passar por um currículo, uma revisão do currículo escolar para contar efetivamente o que aconteceu. O exemplo que eu ia dar é o seguinte. Em 2005, tinha 30 anos da morte do jornalista Vladimir Herzog, morto pela ditadura. Um amigo dele, um grande cineasta chamado João Batista de Andrade, fez um tema. Vlado, a luta continua ao parecer.
O começo do filme ele faz o seguinte, ele pega uma cadeira de diretor de cinema, que é daquelas que a gente conhece, que fecha, abre e tal, e botou a câmera em cima dele, sentou na frente da Praça da Sé, onde houve a missa de 7º dia pela morte do Vlado, uma missa ecumênica que teve o Dom Paulo Evaristo Arnes, que teve o reverendo Jaime Wright, que teve o Rabino Ensobel. E a igreja lotada, o pasto lotado. Bem, ele botou a cadeira ali e começou a entrevistar as pessoas que iam passando, diz assim, o que você acha que é a ditadura que houve no Brasil? Ninguém sabia que tinha existido uma ditadura no Brasil. Todo mundo sabe, não sei disso. Não tem tempo para responder, coisa e tal. Zero. Ou praticamente nenhum conhecimento. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer, se tu não te volta para a tua história para explicar o que aconteceu, tu não vai entender o que está acontecendo agora. Quer dizer, a grande sacada das elites foi essa. Foi não deixar essa história ser contada ao nível dos bancos escolares, ao nível dos bancos das universidades. Quer dizer, no momento que deu, o que eu estava chamando há pouco de apagamento da história. Quer dizer, se apaga a história, quer dizer, ninguém sabe como é que aconteceu as coisas vão ao sabor das elites, que as elites querem fazer ou querem deixar de fazer. Isso leva de cambulhada aí toda a população. Tu trabalha com a ignorância, né? O Solon gosta muito desse negócio, que a questão da memória é uma questão de uma disputa política, quer dizer. E essa disputa política nós estamos perdendo, sim, de goleada. Uma disputa de narrativas, né? Justamente, é isso. Mas é fundamental, eu gosto de falar muito nisso, eu gosto de falar muito na educação. Quer dizer, é lá no banco escolar, é mostrar o que é o Brasil. Eu tenho companheiros meus que eu tenho o maior respeito, que foram presos também, as coisas e tal, nunca falaram para os seus filhos sobre isso. Eu respeito, porque é uma coisa muito dolorosa para cada pessoa. Isso vai depender de como a pessoa se relacionou com todo esse sofrimento. Eu nunca tive nenhum problema com os meus filhos. Eles sempre souberam, desde pequeno, quem eu era, o que era, por que tinham feito. E eles foram criados desta maneira. E eles entendem muito bem o que é a anistia e o que não é anistia, sabe? Eles aprenderam dentro da minha casa. Solon, uma vez, deu de presente para um filho meu que estava fazendo 3 anos um disco de vinil que existia na época, chamado Saltimbancos. E depois o Chico fez as músicas e os filmes dos Trapalhões, coisa e tal, que mostra ali a questão da disputa de poder, né? Tem aquela bicharada toda ali. Os meus filhos adoravam aquilo, né? Essas coisas. Escutava música da MPB desde pequeno, de protesto dentro de casa. E, enfim, eu tenho muito orgulho, porque eu acho que eu fiz 3 cidadãos, né? Então, é isso. O professor Rodrigo quer complementar? Eu vou falar, eu estava pensando, quando o Sérgio falava, eu estava lembrando quando a DPF, da lei de anistia, chegou no STF, e na época era o governo 2010, era ainda o governo Lula, né? E a AGU fez um parecer pedindo para indeferir a DPF e para manter a interpretação de constitucionalidade da anistia de 79 no ponto específico e da autoanistia, né? E conversando com várias pessoas que, inclusive, conviviam com grandes lideranças, não só do governo da época, mas também da resistência à ditadura, e que havia uma compreensão, né, dessa, digamos, não vou chamar cúpulas partidárias, mas das grandes lideranças partidárias, que em 79 já havia se feito um grande acordo. Isso mesmo. E esse acordo era o seguinte: olha, daqui em diante, vamos fazer de conta que nada aconteceu, vocês nos deixem os militares, ou seja, vamos deixar os militares com os temas militares, não vamos mexer, querer responsabilizar, querer prestar contas, vamos deixar eles nos quartéis, com o seu orçamento, com os seus privilégios, e em troca disso, nós vamos passar a voltar a cuidar da política partidária e dirigir a política nacional, com algumas limitações, com alguns vetos.
né, específicos que seriam aquilo que os militares entendessem que seria uma ameaça às conquistas da Revolução de 64. Parece que esse pacto e essa mentalidade, ele não se desfez, né, até antes de 2013. E isso resultou no quê? Resultou de que toda vez que se falava sobre ditadura, para nós lembrarmos o que aconteceu, buscar responsabilização, buscar a promoção da reparação de quem for vítima, não só individual, mas coletivamente, que nós buscássemos políticas de memória nas instituições de ensino, nas instituições sociais, disputar essa memória na sociedade. Toda vez que se buscava fazer isso, inclusive e principalmente quem resistiu e sobreviveu, que é como nós estamos aqui com o Solon no Sérgio, se dizia, isso é viver do passado. Né? Nós precisamos esquecer o passado. Parecia como um sinônimo de esquecimento. De esquecimento. E veja até um negócio de lembrar um filósofo que eu aprendi com o professor José Carlos, que é o Paul Ricoeur, que ele diz o seguinte, a gente só pode esquecer aquilo que a gente conheceu. Desculpa, eu bati vou dizer assim, uma colocação muito, muito divertida, que diz o seguinte, a gente não pode virar a página de história que ainda não está escrita. E veja, virar a página que não está escrita, ou ainda virar uma página que a gente nem sequer sabe que ela existe, que é o caso das novas gerações. Então, como é que a gente vai esquecer de uma coisa que a gente não conheceu, que a gente sequer teve a oportunidade de lembrar ou esquecer? Né? E esse é o grande problema. Esse grande pacto, ele obstruiu que as gerações subsequentes conhecessem o que aconteceu e pudessem, eventualmente, esquecer ou lembrar. Né? É claro que, do ponto de vista democrático, é pedagógico lembrar tanto os atos de resistência como os atos de repressão. Tá? Justamente para que isso oriente o futuro, o comportamento no presente e o futuro. Só que isso que foi feito lá em 79, que perdurou até 2013 e que, por uma certa forma, ainda perdura, é a prática, a mesma prática que foi feita com os 400 anos, praticamente, de escravidão. Quando o Rui Barbosa, né, o nosso grande decano, que todas as faculdades de direito, alguém vai lá e fala, né, como se fosse o grande jurista, ele chega e diz o seguinte, nossa, que horror esse período de escravidão, esse período de tortura, esse período de sequestro, de estupro, esse período é um horror. Nós precisamos, né, é tão feio que nós precisamos esquecer. Vamos apagar todos os documentos e botar no fogo. Tocou tudo no fogo. E tocou tudo no fogo. Então, isso é proposital. Né? Isso não é por acaso. Né? O genocídio dos nossos povos originários. Então, isso é um ato político, é um ato de escolha de nossas elites, que tem orientação de classe, que faz parte do regime capitalista, que é a grande demanda de enfrentar do ponto de vista... Nós estamos passando de novo a mesma coisa que é o 8 de janeiro. Tá? E eu quero crer que a lição tenha sido, né, aprendida, sobretudo, pelas próprias elites partidárias, né, e do judiciário, porque é isso, né? O feitiço volta contra o feiticeiro, o bumerangue vai, mas ele volta. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, porque que explica. Fora outros motivos, né? Eu quero fazer uma observação. Você falou muito da questão dos militares, da presença dos militares, né, durante os períodos da história. Eu quero chamar a atenção de uma coisa, o Solon vai lembrar também. Em 1978, houve eleição para o governo, presidente da República. Houve uma grande discussão dentro do PMDB de lançar um general. Foi lançado. Um general, eles queriam, não, mas nós temos que lançar o nosso general. E era um general golpista. Uhum. O general tinha participado do golpe. Vai lá, tinha lá divergência lá com os militares da época.
foi lançado Euler de Bentes Monteiro. Euler Bentes Monteiro, o nome do general. E o vice do general foi o senador Paulo Brossard, outro colégio eleitoral. Mandar coisa para assim. Era uma ideia também de uma aula progressista dentro do PMDB, que olha, se nós lançarmos um general, a gente se segura e avança. Então, como era presente essa questão do general? Primeiro que eles apresentaram para o Tancredo foi o chefe da Casa Militar do Gás, eu não me lembro agora o nome, que era um paraquedista. Era o Mourão. Não era o Mourão, não. Mourão. Também era o Mourão Filho. Não era o Mourão Filho. Não, Mourão Filho é outro. Tá. Não, não vou lembrar agora. É um cara careca, te lembra? Esse é o nome dele também. Eu também não me lembro. Não. Era esse que eles queriam lançar, porque eles tinham brigado com o Figueiredo, cada chefe da Casa Militar tinha brigado com o Figueiredo lá, em função da briga do Figueiredo com o Frota e tal, que tinha sido antes. E aí o PMDB só parece que nós temos um general já aqui para lançar. E o homem era paraquedista, especialista, qualquer coisa. Paraquedista, foram apresentar para o Tancredo sabe, eu, para atravessar a rua, eu olho 2 vezes para tentar descer da calçada. Esse homem se atira de 1.000 metros de altura. O que eu quero com ele? Então, é tão presente essa questão do militar dentro da política e da vida e da história do Brasil, que lá pelas tantas eles pensaram. O Rodrigo chamou a atenção do general Lott, que concorreu em 60, mas eu quero chamar a atenção além do brigadeiro, que concorreu em 45 e concorreu em 50 contra Getúlio, perdeu as duas por causa. E perdeu para um militar também. Perdeu para o Dutra, na primeira vez, perdeu para o Getúlio depois. Em 54 concorreu outro militar no meio, que era o Jorge Estava, que concorreu pela UDN contra o Juscelino. E que antes tinha sido comandante da Escola de Guerra. E foi também da coluna Prestes. Enfim, foi tenente. Foi tenente. Jovem turco. E aí vem o Lott. Bom, então, como o Lott tinha dado contragolpe quando eles tentaram não dar posse para o Juscelino, o Lott botou as tropas na rua, como ministro da guerra, coisa e tal, fez o contragolpe, esse é o nosso general, progressista e tal. Era um conservador como qualquer outro, né? Ele tinha, mas era uma questão de uma linha nacionalista, que o exército mesmo estava passando por uma transformação naquele momento, e foi para isso. Então, essa presença militar na história do Brasil, republicano, então, é presente sempre. Parece uma vez eu falou para ele que o Cordeiro de Farias tinha muito orgulho de ter participado da coluna Prestes. Eu preciso dizer assim, bom, é a única coisa que ele pode se sentir honrado na vida, por ter participado da coluna Prestes. Foi golpista. Aliás, tem um filme muito bom chamado A Terra dos Tenentes, que fala sobre... João Batista Sargentar também, esse mesmo que eu falei agora sobre o Herzog, que fala do regime tenentista e de como aqueles tenentes, com a história, viraram generais ligados a multinacionais e coisas assim. Tanto é que o começo do filme começa com um general que está recebendo uma comenda de uma multinacional alemã, do qual ele era diretor. E ele tinha sido tenentista. Ele tinha sido tenentista. Paulo Trek faz o papel dele. Muito bom filme, quem puder olhar, dou a dica. Aliás, quero dizer outra também. Foi lançado agora essa semana, deve ter em Porto Alegre também já passando, o filme chamado Ainda Estou Aqui, que é sobre a Eunice Paiva, que fez parte também da primeira comissão de mortes e desaparecidos, criada pelo Fernando Henrique. Ela era presidente, no primeiro momento, e que fala sobre a questão da família dela, né? Com o desaparecimento do marido, do Rubens Paiva, e como ela enfrentou toda aquela situação com muita coragem de refazer a família. Deixa essa recomendação. Sim, aqui em São Leopoldo também nós temos lançamento essa semana, né, de um documentário, né, sobre o médico de São Leopoldo, né, irmão da Sônia Haas, que foi perseguido, né, durante a ditadura militar, e todo o trabalho da família buscando pelos restos mortais dele. Então, fica também a dica, vai estar no cinema aqui do Shopping de São Leopoldo, essa semana vai ao ar. Não sei se os debatedores têm umas considerações finais para fazer em 2 minutos. Eu só tenho a agradecer. Como eu fui muito indelicado, não fiz uma referência aos organizadores, como o Rodrigo fez,
e passei vergonha. Eu agradeço muito aos organizadores do evento, agradeço ao Unicins, enfim, em poder estar presente e quem está nos assistindo também, eu mando aqui o meu abraço. Eu também vou, né, fazer as palavras do Sérgio as minhas, de agradecer a organização, parabenizar pelo evento e por essas iniciativas que hoje nós temos a tecnologia que grava, pode ser reproduzida, e a gente consiga manter viva essa memória por conta da importância dela, tanto para interpretar o presente, mas também para a gente projetar um futuro de democracia num momento do mundo de grandes transformações, e que a própria noção de democracia hoje está em crise. Então, a memória histórica, a memória política, ela pode ser a nossa grande bússola, né, para esse momento de travessia e de turbulência que o mundo passa. Obrigado. Perfeito. Eu faço um fechamento. Posso fazer uma provocação? Então? Sim, faço. Nessa linha de raciocínio dos colegas, eu quero lembrar a lição de Theodor Adorno, que quando fala da educação para não repetição da barbárie, e fazendo uma ponte entre os atos de barbárie praticados contra seres humanos no Holocausto, faço uma correlação aos atos de barbárie praticados na ditadura militar contra os seres humanos cidadãos brasileiros que ousaram resistir à ditadura, há uma possibilidade de uma interpretação num enunciado, numa orientação que o Adorno dá, no sentido de que é preciso impedir o ciclo histórico de recorrência por meio de outros personagens. Para tanto, ele aponta para uma educação que desenvolva valores e produza autorreflexão crítica do sujeito e da consciência do outro, de modo a se ter consciência das condições e dos mecanismos que possibilitaram a barbárie, posicionando-se de forma autônoma pela não participação. Por favor, Solon. Professor Solon foi algumas vezes citado pelos nossos debatedores. Gostaria que ele viesse para cá, para nós fazermos o fechamento. Gostaria que todos nós ficássemos próximos aqui, para que a câmera pudesse pegar a todos. Tá? E vamos ver se conseguimos aqui. Ó. E mais na verdade, vamos ver aqui. Não subentendemos, acho. Mais para cá. Não, eu acho que é... Por outro lado. A câmera aqui, ela, na verdade, Parou. ela tem que nos acompanhar. Ela tem um zoom diferente. O Solon vai ter que dar uma falada. Ela tem um limite. Bom, na verdade, eu quis chamar o professor Solon, que foi citado pelos nossos debatedores, mas, na verdade, eu só tomei a palavra nesse momento para agradecer a presença do Sérgio, a presença do Rodrigo, a participação da Cristiane e o Solon aqui. Obrigado por vocês terem vindo aqui para fazer o nosso evento acontecer. E esse nosso evento, nós entendemos que ele faz parte de tudo isso que vocês falaram, que é a construção da memória para que tudo isso sobre o que a gente falou aqui não se repita. Tá certo? Muito obrigado, pessoal. A contribuição que vocês estão dando aqui, ela faz parte de tudo isso que vocês falaram e nós nos orgulhamos também de fazer parte disso. Muito obrigado. Boa noite a todos que nos acompanharam. Muito bem. Obrigado. Que bom, eu preciso.